Então, pessoal, essa tabelinha mostra exatamente que quanto mais a gente aumenta a intensidade do exercício, certo? O substrato que a gente mais utiliza como fonte de energia é exatamente o carboidrato, certo? Então, por isso que quando a gente fala, né, de pacientes treinados, é interessante a gente oscilar as quantidades desse carboidrato e não de gorduras, proteínas. Realmente é o que vai trazer um benefício maior, porque é o substrato energético principal que a gente vai utilizar, tá? Essa tabela tá mostrando exatamente isso, certo? Quanto mais a gente aumentar a intensidade do exercício, o substrato que a gente mais vai utilizar vai ser esse carboidrato, tá? Vamos continuando. E aqui falando dessa recarga do glicogênio, né? Esse artigo, ele mostra exatamente o que a gente estava conversando, da importância da gente conseguir recarregar bem os estoques de glicogênio após cada sessão de treinamento, certo? Uhum. Então, por exemplo, aqui ele mostra um atleta que ele não fez essa recarga da forma correta, tá? Então, percebam que a cada sessão de treinamento, quando ele não faz essa recarga, vai caindo mais um pouquinho os níveis de glicogênio muscular dele, tá? Até que ele chegou num ponto que ele começou a ter uma disfunção da contração muscular, certo? Começou a ter prejuízo em relação a essa queda de força, desempenho, por conta das recargas inadequadas de glicogênio muscular, certo? Então, é muito interessante que, após cada sessão de treinamento, a gente forneça para esse paciente uma boa quantidade de carboidrato para ele conseguir recuperar esses estoques. Até porque, após uma sessão de treino de musculação, esse glicogênio, esses estoques, eles caem até 40%. Vitinho? Perfeito. Então, quando a gente faz uma sessão de treinamento, que a gente não recarrega de forma adequada, você vai ter prejuízo, principalmente se é um paciente que treina todos os dias. Então, ele já não vai conseguir realmente ter um desempenho interessante. Tá? Mas foi um treino do Sullivan, Gabriela. Tu acha que é só 40% que baixa? Não, de jeito nenhum. Foi um treino do Sullivan. Que é o nosso personal que um dos personagens, o Chico e o Sullivan, aqui da Clínica Evolute, eles realmente são sensacionais. O treino deles é aí realmente a pressão de glicogênio é 100% deles. É um treino muito pesado mesmo, galera, acima da média. Eu só vim saber o que era treino de musculação depois que eu conheci eles. Então, exato. Eu também. Quando você pega um paciente com treino acima da média, que tá fazendo baixo consumo de carboidrato, o que acontece é que ele começa a semana com glicogênio cheio, e aí quando ele vai treinando, ele vai gastando glicogênio e não vai reabsorver, e não vai recuperando aquele glicogênio com consumo de carboidrato, e mais pro final da semana ele já começa o treino com os estoques depletados. Isso cai muita performance. E é o que eu vou falar lá na frente, no caso clínico, é que essa estratégia ela tem que estar muito bem alinhada em relação ao treinamento com o personal. Então, você precisa... Às vezes eu peço até vídeo para paciente. No caso do caso clínico dessa paciente, a gente treina juntas, certo? É uma paciente que ela treina com o personal que eu conheço, que é o Chico, né? A esposa dele, a Renata, ela é minha paciente há muito tempo. Então, tinha total conhecimento realmente da intensidade do treino dela. Se você não conseguir ter essa abertura com o paciente, você tem que tentar, de alguma forma, investigar isso, pedir vídeos, para você ter uma noção da intensidade do treino do seu paciente, até para estimar nos cálculos, né, quanto que ele vai gastar naquela sessão. Então, isso é muito importante. A estratégia ela tem que estar bem alinhada com o treinador. Eu queria até, Gabi, acho que fazer uma pergunta pro Davi. Tu comentou muito da questão de pedir vídeos e tal, porque assim, é bem comum quando a gente pergunta para um paciente, ei, cara, você treina? Treino. Você treina bem? Rapaz, treino bem. O que é que acontece, quando ele pessoal? Vamos ser sinceros aqui, gente, né? Tem treinos e treinos. E às vezes é o que? Você treina onde, cara? Cara, eu treino na Smart Fit, eu já fico, vixe. Eu pergunto, nada contra o pessoal da Smart Fit, mas é porque... Eu pergunto a carga, pra me entender realmente, porque o que acontece é muito isso aí. O paciente acha que sente uma dorzinha, já tá treinando, e não é assim, né? Tem aquela coisa de 3 vezes 15 já não não, pega uma carga tal, aí tu vai ver, cara, faz tudo errado. Davi, como é que, falando agora, a Gabi já comentou muito da prática dela, como é que tu consegue extrair essa formação do teu paciente? Se ele realmente treina bem ou não? Cara, eu pergunto pra ele de uma forma mais aberta, assim, cara, como é teu treino? Aí ele vai falar, eu primeiro não pergunto, tu treina pesado? Ele vai falar já, o cara já deu uma resposta pra ele. Né? A maioria das pessoas falam que sim, mas quando a gente começa a investigar, eu pergunto qual a academia, número de séries que ele tá fazendo, a carga, pra realmente entender o que ele sente depois, como é, entendeu? Mas pode falar. Aí, como eu tava conversando, aí, então eu pergunto primeiro pra ele como é que você treina. Aí ele vai falar, não, cara, treino musculação, não sei o que, quem é que tá fazendo teu treino? Aí não, eu mesmo que faço. Aí eu já gero uma desconfiança. Já é o primeiro passo. sinal. Aí você vai falar, você mesmo que faz, e como é que é dividido?
Aí ele vai falar, não, divida ABC e tal, não sei o que, tu passa quanto tempo na academia? Eu pego ali da internet. Pega na internet, então, Nossa, é. quantas séries tu faz e tal, não sei o que, eu vou perguntando, vou fazendo as perguntas e você vai vendo ali que muitas vezes o paciente não entende, mas é importante você saber vender a ideia de que muitas vezes o paciente não fala na maldade, é porque ele não entende do É universo porque da ele realmente musculação. não entende. Exatamente. Eu faço uma analogia com a profissão dele, por exemplo. Esses dias eu peguei uma dentista que ela tava falando justamente isso. Eu falei, não existe o universo da odontologia, não é um universo complexo e tal, né? Ela Sim. tu pode estudar a vida toda, tu vai entender tudo sobre a odontologia, ela não. Aí eu pronto, a musculação é a mesma coisa. Então imagina que tu tem muito que evoluir na musculação. Se tu mesmo estiver fazendo teu treino, provavelmente o teu potencial de resultado vai ser bem menor. Exato. Então, se você conseguir pegar uma consultoria especializada, você vai ver que o resultado vai ser bem diferente. E as pessoas, elas ainda desvalorizam um pouco isso, né? O personal, né? Vê como um o gasto personal. desnecessário. Porém, o gasto Exato. necessário é o que? É um café E aí, especial, é uma cápsula ali, você acolá. tira, tipo assim, 1 horinha do seu dia pra estar fazendo algo que às vezes não tá levando você a lugar nenhum, porque a musculação, se não for feita da forma correta, então as pessoas ainda são muito resistentes em relação a isso. Então, muitas vezes a pílula mágica acaba sendo um treino diferenciado do que uma Exato. cápsula, né? Eu treino há 14 anos, mas eu até tava Ixi, comentando com o Davi. Treinar mesmo, Sim. tá com uns 5 anos, certo? E eu só Uhum. consegui realmente ter uma noção muito boa de treinamento, de intensidade, quando eu passei a treinar com os meninos, Chico, Sullivan, que aí sim a gente consegue abrir a cabeça. Hoje eu sou totalmente dependente, né, do personal. De fazer realmente um treino bem feito, periodizado, gente, faz total diferença. Mas uma maneira Você também até de... acelera o seu resultado, assim, 200%. Uhum. Que às vezes a pessoa fica ali tendo resultadozinhos mínimos, com pena de investir realmente no que vai fazer a Aí diferença. investe em 1000 suplementos, né? SMA, A pessoa já testa chega- booster, essa Mas coisa. assim, eu sou bem sincera, eu falo, é melhor Aham. você investir num personal do que tomar o suplemento X, que às vezes se você não estiver treinando, não vai servir de nada. Evito, assim, uma maneira muito simples de observar isso com dados mais relevantes, vamos dizer assim, na nossa prática clínica, é, por exemplo, paciente que está ali no processo de hipertrofia, né? Você aumentou o carbo, e aí ele vem e volta, ganha só gordura e não ganha nada de massa magra. Se ele estiver treinando bem e a gente tiver aumentado numa Isso. magnitude muito grande, ele vai ganhar um pouquinho de massa magra, E mas pra quem gosta de comer, pessoal, aguardar treinar melhor do que treinar. Pesado, Isso pra né? poder comer Tem bem. que treinar bem pra ele merecer esses carros. ele vai ganhar um pouquinho de massa magra, mas vai ganhar um pouquinho de gordura também. Se você aumentar, se você errar na magnitude, o que é que vai acontecer? Ele vai ganhar um pouquinho de massa magra e vai ganhar um pouquinho de gordura também. Agora, se ele estiver treinando mal, ele vai ganhar só gordura, entendeu? Então, quando você vê que a proporção de ganho de gordura e de massa magra tá muito distante, aí você já pode investigar ali o treino dele, que provavelmente ele não deve treinar tão bem assim, Sim. certo? E quando o paciente treina muito bem, muitas vezes ele perde gordura ganhando massa magra, né? Mesmo com Tudo dieta que a gente hipercalórica. quer, né? Então você vai aumentando as calorias. Já teve paciente aqui do Sullivan, do Chico, que a gente consegue garantir um treino mais Sim. pesado, que eu fui aumentando as calorias, chegar a fazer dieta de 3.500 calorias e o cara perdendo gordura e ganhando massa magra. Baixando o percentual de gordura e mantendo o peso. Entendeu? Então quando você tem um treino mesmo que gera uma demanda, é algo completamente diferente. Exatamente, certo? E aí, voltando pra cá, né, pessoal, a gente conversou um pouquinho de como é importante fazer essas recargas de glicogênio, de carboidrato. E eu vou mostrar também pra vocês alguns dos benefícios que quando a gente treina com baixa disponibilidade de carboidrato em relação à oxidação de gordura, o que pode trazer de benefício treinar com essa baixa disponibilidade de carboidratos. A gente viu a importância, eu vou trazer um pouquinho desses benefícios em relação à oxidação de gordura, tá? E depois eu vou diferenciar para vocês a vantagem e desvantagem de cada um, só para vocês terem uma visão geral. Então, nessa figurinha aqui, ela tá mostrando o quê? Quando a gente está com os estoques baixos de glicogênio, né? Quando a gente treina em baixa disponibilidade de carboidrato, existe a ativação de vias de sinalização, aumenta a fosforilização da via da AMPK, certo? Isso vai contribuir diretamente para a translocação e ativação do PGC1-alfa, certo? Para a matriz mitocondrial, né? Em outras palavras, de forma mais simples, traduzindo para vocês, vai aumentar a biogênese mitocondrial, que é algo que vai estimular a expressão de enzimas lipolíticas, que são enzimas que vão estar envolvidas no aumento da oxidação de gordura e metabolismo lipídico. Então, quando a gente encaixa momentos pontuais de baixo carbo na dieta do paciente, ele consegue ter esse benefício, certo? Então, por isso é interessante oscilar, para que em determinados dias ele esteja com carbo mais alto e aumente esse desempenho e auxilie, né, no ganho de massa magra, mas alguns dias encaixando esse carbo baixo, ele vai conseguir também melhorar a oxidação de gordura através dessa via metabólica que vai ser acionada quando os estoques de glicogênio eles estão mais baixos, tá? Isso, perfeito. Então, o que a Gabi tá querendo dizer aqui, pessoal, é que quando o organismo ele tá mais
acostumado, vamos dizer assim, a receber muito carboidrato, ele vai metabolizar muito bem esses carboidratos a custo de uma piora na oxidação de gorduras. Agora, quando eu reduzo o carboidrato e aumento a gordura, ele melhora muito a oxidação de gordura a custo de uma piora do carboidrato. Então é como se fosse uma balança. Isso. Né? Se eu dou de um lado, desce do outro. Se eu boto de um lado, desce do outro. E no ciclo de carboidrato a gente faz o quê? A gente vai fazendo, vai jogando essa brincadeira, isso. tá? Exatamente isso. Então, dá até uma flexibilidade metabólica maior para esse Perfeito. paciente. Flexibilidade né? metabólica. Esse termo aí é perfeito, flexibilidade metabólica, né? Que é Isso. justamente quando você acostuma, né? Quando você treina o metabolismo do indivíduo a oxidar tanto gordura como carboidrato. É que nem um Exato. carro. É o carro que vai funcionar ali a gasolina e a álcool. Você vai treinar ele a funcionar com esses dois combustíveis de maneira Exatamente. perfeita. E Tá? para você fazer isso realmente de uma forma assertiva, você deve estimular treinos com alta disponibilidade de carboidrato e com baixa disponibilidade de carboidrato, que é justamente o que a Gabriela falou aqui pra gente. E galera, Exatamente. se você tá gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Nós fazemos vídeos, nós fazemos aulas ao vivo todas as quartas-feiras às 20 horas. Então aproveita que esse conteúdo aqui tá riquíssimo, né? Hoje a conversa tá rendendo, Gabi. Coisa boa, mas também falo muito, né? Deixa ninguém falar. E então vamos lá, continuando. Uma outra adaptação que acontece, pessoal, é que quando a gente treina com baixa disponibilidade de carboidrato, existe um aumento da liberação de catecolaminas. Tá te chamando. De catecolaminas, certo? Que é epinefrina, norepinefrina, que vai aumentar também, auxiliar nessa oxidação de gorduras, certo? É um outro ponto positivo de se treinar com baixa disponibilidade de carboidratos, tá? Então, só para vocês entenderem. Ou seja, nem tanto, nem tão pouco, né? O ideal é a gente ir oscilando e encaixando nos melhores dias, de acordo com a intensidade do treino. E aqui eu trouxe um resumozinho para vocês, né? Então, resumindo, em geral, treinar com baixa disponibilidade de carboidrato é uma estratégia satisfatória para potencializar a queima de gordura corporal, certo? Por outro lado, a restrição de carboidratos a longo prazo, ela vai gerar uma série de adaptações desfavoráveis ao organismo, o que resulta na